No episódio anterior... Estamos no Parque Vila Lobos porque hoje nós teremos um treinão com os seguidores do Tênis Certo. Laurino, quais são os tênis que você prefere correr na pista? KR6, principalmente para velocidade. O Carbon, um treino mais específico para maratona. E o Max 2 Pro também foi um bom aliado, principalmente nesse grande volume meu entre o final do ano passado e início desse ano. Terceiro episódio da nossa websérie Vai de Max. Nesse episódio nós vamos falar as nossas impressões, do que a gente tem achado de correr com o Fila Float Max i2 e o Fila Float Max i2 Pro. Mas antes da gente começar, Dudu, vamos fazer um recap do primeiro e do segundo episódio. O que é um recap? Recap é você lembrar daquilo que já passou para atualizar quem de repente ainda não assistiu. Hoje você volta lá, estamos bem bacanas também. No primeiro episódio, nós fomos até Ivoti, nós pudemos conhecer toda a estrutura do Grupo DAS, onde é desenvolvido os tênis da Fila, e entender como que foi o processo de criação desses modelos. Foi muito legal. Se você não assistiu, assista. E o que a gente viu em Ivoti foi toda a criação. O processo de criação de um tênis vai mais de 2 anos. Primeiro, ele tá lá no plano das ideias, depois ele sai do plano das ideias, começa a ser desenhado, vai para o papel, discute como é que ele vai ser, aí vai para a impressora, né? Eles colocam já físico. A Fila conseguiu enxergar a busca dos corredores por um tênis de placa que pudesse ser usado nos treinos e um tênis que tenha amortecimento e não abrisse mão do retorno de energia, Val. Sim, também durabilidade e também estabilidade, que são itens aí que fazem com que o seu treino seja ainda mais proveitoso. Val, você tem ideia por quantas pessoas passam um par de tênis até chegar no final na caixa, bonitinho, na sua mão? Mais ou menos 35 pessoas, Val. Nossa senhora, é bastante. E quanto tempo você acha que leva para ficar pronto um par de Fila Float Max 2? 1 hora? Mais ou menos 1h30, desde de fazer o cabedal até colar, secar, não sei o que, embrulhar, colocar na caixa, 1h30 mais ou menos. É um processo de... Imagina milhares de pares sendo feito. Nossa senhora, demora. E eu conversei com o pessoal lá em Ivoti, eles ficam super orgulhosos assim de ver um corredor com o tênis do pé. Eu acho que é mais ou menos do que a gente sente aqui, né, que eu falo que a nossa missão é levar pessoas até linhas de chegada, e a gente faz isso através dos tênis. Acho que eles têm essa mesma percepção, porque querendo ou não, o tênis é o grande amigo desse corredor, né? Então, quando ele coloca aí uma linha de chegada, sei lá, vai fazer uma maratona, ou mesmo 21 quilômetros, ou mesmo começar a correr, o tênis acaba sendo o melhor amigo dessa jornada, né? Ele tá o tempo todo ali com esse corredor. E no segundo episódio nós conversamos com o ultramaratonista Laurindo Nunes. A gente sempre tem a oportunidade de conversar com ele nas provas, trocar uma ideia. Ele já participou do nosso podcast e ele falou sobre a experiência dele de ser um tester. O que é um tester, Val? Bom, um tester é aquele atleta. O tester, ele tem vários perfis. No caso do Laurindo, ele é um corredor que é atleta, então ele testa por muitos quilômetros, né? Essa inclusive é uma característica da corrida dele, ultramaratonista. E depois ele dá o feedback. Ele fala o que aconteceu durante os treinos dele para aqueles que estão desenvolvendo, né, caso eles estejam criando um tênis novo, e ele vai dando os pitacos lá, ele vai dando, fala assim, olha, eu acho que a durabilidade não tá tão boa, eles vão mudar toda a formação daquela borracha, né, então todo o processo ali de formação, de criação, eles modificam para atender às solicitações do Laurindo. Na Fila House of Racer, nós tivemos a oportunidade de ver um tênis que o Laurindo usou nesses testes. Esse tênis ele passou de 1.300 quilômetros. Isso prova que o tênis é muito durável. Se a gente observar ele ainda não está no seu desgaste máximo. Sim, eu acho que essa era uma das buscas. Como o perfil dos corredores tem mudado, né? Muitos deles estão aumentando as quilometragens. Aqueles que começaram lá atrás com 10 quilômetros, 20 anos depois, 10 anos depois, 5 anos depois, eles já estão se desenvolvendo mais e querendo correr mais quilômetros. E aí o tênis tem que acompanhar, né? A gente falava antigamente, né? 500 quilômetros é uma boa rodagem. Passar de 1.300 é uma excelente rodagem. E o Laurindo, ele tá se preparando para uma ultramaratona. A ideia dele é quebrar o
recorde em 100 km, ele vai fazer isso em agosto e provavelmente ele vai usar um desses modelos. E isso mostra que o tênis vai entregar muita performance para o atleta. Sim, eu acho sempre muito boa essa parceria quando o desenvolvimento acontece com um atleta, porque o atleta ele tem realmente o perfil de máxima performance. Quem acaba se beneficiando somos nós, os atletas amadores. É sempre bom lembrar que a corrida e os materiais, se você for observar, na história eles evoluíram muito. E eu vou te dizer que nos últimos tempos tem sido ainda mais. Muito por questão de investir em tecnologia, equipamento, né? Então as próprias fábricas estão muito mais atualizadas. Inclusive a Fila é referência para a Fila Internacional. Eles estavam comentando com a gente que a própria Fila Internacional vem aqui e fica surpresa com todo o processo de criação feito aqui no Brasil. E agora vamos falar do que nós achamos. A gente tem treinado com os dois modelos nas últimas semanas e a gente já pôde ter as primeiras impressões, né, Val? Sim, Dudu. Eu tô em processos de treinamento para maratonas, né? Então, ou seja, eu tenho que ter uma quilometragem meio alta durante a semana. Mas eu não sou uma corredora que tem altas quilometragens. Eu chego a 60, 70, meu máximo é 75. Isso já em pico de prova, tá? Em pico de treinamento. Então, eu não sou uma corredora que busca, assim, nem velocidade nos treinos ou altas rodagens. Eu gosto muito de manter para não me machucar. Então, para mim faz muito sentido usar um tênis que tenha amortecimento nos treinos de rodagem mais leves e também que tenha placa mais retorno de energia, né? Essa combinação eu gosto bastante. Eu uso bastante tênis com placa nos treinos também. Então, eu gostei dessa durabilidade maior, tá? Porque acaba que se você usa os tênis de performance, tem um desgaste maior e você perde muito rápido, né? Então eu gostei bastante. A gente percebe uma evolução muito boa nas tecnologias, principalmente da família Float. Se a gente comparar com o Fila Float Max 1 para esses modelos, a espuma evoluiu, o solado evoluiu e o cabedal ele tá mais fino, ele tá mais respirável. Então essas evoluções são muito boas para o corredor. E dessa vez, a Fila trazendo dois modelos, um com placa com carbono e o outro sem, cria mais uma opção para o corredor. Para você que está começando na corrida, o tênis mais democrático seria o Fila Float Max 2, que muita gente fala que é o queridinho aí de muitos corredores, né, Val? Sim, ele é muito democrático, né, Edu? Ele entra para os corredores iniciantes, que busca mais amortecimento, que busca mais estabilidade, e também aqueles corredores que de repente estão com sobrepeso, que também tem esse tipo de corredor, que quer começar agora na corrida o processo de emagrecimento, quer uma corrida mais gostosa, com mais conforto. Então também é esse perfil, tá? E o tênis com placa, para você que quer ter essa primeira experiência, eu acho que o Fila Float Max 2 Pro é perfeito para você que ainda não usou um tênis com placa e não tá, de repente, disposto a pagar mais de R$1.000. É a opção de R$899, o Fila Float Max 2 Pro. Ele tem uma placa com carbono, Speedtech Carbon, ela é um pouquinho menor, isso porque eles fizeram testes para saber onde é o ponto que entregaria a maior propulsão para o corredor e por isso que foi feito os testes no laboratório de biomecânica. Todo esse processo de criação envolve esse laboratório junto com os atletas. Esse processo é bem interessante, também tá lá no nosso vídeo, né, como é feito. É ciência, muita ciência, às vezes até do que a gente não imagina, fala assim, nossa, mas faz sentido para eles observam tudo, pontos de contato. Eu fiz o teste, à medida em que eu coloco mais velocidade, os pontos de contato aumentavam. É muito interessante esse processo. E agora no quarto episódio que está por vir é a opinião dos corredores. Nós chamamos diversos seguidores do Tênis Certo para poder testar em primeira mão o Fila Float Max 2 e o Fila Float Max 2 Pro. Exatamente, Dudu. E se você quer participar dos próximos treinos, a gente tem feito vários treinões aí. Se você quer participar do próximo treino, comenta eu quero para você poder participar. Os membros do nosso canal também têm prioridade nessa chamada, porque eles são aqueles que estão mais próximos, a gente consegue ter maior contato. Então, se você ainda não é membro do canal, torne-se membro, que tem um monte de benefícios também. Então continue acompanhando a nossa websérie Vai de Max. Se você perdeu os outros episódios, volta um pouquinho, a gente vai deixar um card com a playlist completa, Val. Muito bom, Dudu, muito bom. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Certo.